Tenho a honra de recebê-los ao terceiro Encontro Nacional do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Talvez esse seja o maior encontro do movimento, tanto pela representatividade, aqui está 26 estados da federação, mas também pela responsabilidade que temos ao longo desses 3 dias. Então, é um encontro que tem por objetivo compartilhar, rever, aprimorar nossas ações em prol dos ODMs, que nada mais é do que melhorar a vida das pessoas, no país, nos estados e, sobretudo, onde moramos. Então, nós queremos aprimorar nossa estratégia de municipalização, melhorar a organização do movimento e também já pensar pós-2015. Então, esse terceiro encontro conta com o apoio do Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, Furnas, Petrobras, Sebrae e SESI, que, em nome do movimento, aproveitamos a oportunidade para agradecer o imenso cooperação, a parceria dessas instituições com os ODMs. Eu queria, então, agora, ter a honra de compor a mesa com as autoridades, convidando, então, para a mesa as seguintes autoridades. Dr. Rodrigo Rocha Loures, secretário executivo nacional do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Gostaria de convidar o ministro Gilberto Carvalho, gostaria de convidar o Dr. Jorge Chediek, que coordena o Sistema das Nações Unidas no Brasil e representa o PNUD. Gostaria de convidar o Dr. Wagner Caetano, secretário nacional de Relações Políticas e Sociais da Secretaria-Geral da Presidência, que é parceiro do dia a dia do movimento na implementação dos ODMs. Gostaria de convidar o Dr. Paulo Roberto Santos, vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Por favor, Dr. Roberto. E gostaria de convidar a Maria Aparecida Zago Denal, representando o SESI Paraná. Por favor. Pediria a todos, então, agora para, de pé, gostaria de convidá-los para cantar o hino nacional. Por favor. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com passo forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a
profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, lava lutos, tendas estrelado, perdido verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Marceles da justiça clama forte, terás no fim não rocha no lutas, inteligente adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dando prosseguimento, passaremos imediatamente à saudação dos parceiros e depois das autoridades. Gostaria de chamar Maria Aparecida Udenal, representando o SESI Paraná, para fazer a saudação nessa abertura. Por favor, Cidinha. Bom dia. Bom dia às autoridades, na pessoa do ministro, na pessoa do secretário executivo Rodrigo Rocha Loures, na pessoa do Dr. Shediek. Quero cumprimentá-los a todos e a todas. Para nós, do SESI Paraná, que estamos, desde 2004, na criação do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, é uma alegria muito grande estar participando desse terceiro encontro do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. O SESI Paraná, quando o nosso secretário executivo hoje era o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a primeira ação dele, quando assumiu o compromisso no Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, o senhor Rodrigo Rocha Loures, a primeira ação foi pensar nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por isso, fez, em 2004, uma conferência internacional, a ICONS, de indicadores de sustentabilidade, e criou o observatório, que é o Orbis, que hoje tem o portal ADM. Para nós, ministro da iniciativa privada, vemos como uma grande contribuição que o SESI, Dr. Jorge Shediek, faz para o Brasil e para os municípios e para nós, do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que articulamos, que mobilizamos na sociedade um grande instrumento para esse trabalho. O SESI também, em 2006, vendo que não era só suficiente ter um conjunto de indicadores, mas que precisava ter uma equipe de mobilização. O senhor Rodrigo Rocha Loures, como diretor do SESI, ele criou uma equipe de mobilização. Então, aqui eu uso meio que dois chapéus, no movimento, Wagner? Uma hora eu sou a Cidinha do SESI, outra hora eu sou a Cidinha da Secretaria Nacional de Mobilização. Mas a importância disso tudo é que nós, enquanto SESI, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, mobiliza, articula, cria metodologia, informações e faz com que toda a sociedade se engaje nesse processo. Quero deixar aqui, hoje, o senhor Rodrigo Rocha Loures, por conta das eleições, por conta da própria organização, não é mais o presidente, mas o nosso atual presidente manda um grande abraço, o senhor Edson Campagnolo, para o ministro, para o Dr. Jorge Shediek, para cada um de vocês, como também o nosso superintendente do SESI Paraná, o senhor José Antônio Fares, e reafirmar aqui, eles disseram assim, Cidinha, pode ir lá e reafirmar o nosso compromisso de continuar trabalhando para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até 2015. E continuar trabalhando pós-2015, com engajamento, sempre trabalhando com o engajamento dos três setores da sociedade. Obrigada, gente, um sucesso assim, um encontro de muito sucesso, porque para nós do movimento esse momento é muito especial. Muito obrigada.
Gostaria agora de chamar o Dr. Roberto dos Santos, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, para fazer saudação. Quero cumprimentar os representantes da mesa, ministro Gilberto Carvalho, Dr. Rodrigo Loures, secretário executivo do Movimento Nacional de Cidadania e Solidariedade, Dr. Jorge Chidiac, coordenador da ONU, representando aqui o PNUD, também nossa Cidinha, aqui do SESI Paraná, que me antecedeu em suas palavras. E, assim fazendo, gostaria de trazer aqui, em nome de Jorge Heredo, toda a direção da Caixa, um apoio muito incondicional. A Caixa é apoiadora de todas as iniciativas desde o início, mas, particularmente, nós vimos na oportunidade de estarmos juntos aqui hoje e trazemos uma palavra nesse terceiro encontro do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, de apoio. Aqui estão, e a partir daqui, muitos outros representantes de pessoas que diuturnamente fazem a melhoria da vida das pessoas e da solidariedade um objetivo de vida. E isso tem que ser coordenado, tem que ser apoiado. Nós já vemos hoje o Brasil numa posição muito importante, já às vésperas de consolidar objetivos que, por vezes, olhando lá para trás, eram muito difíceis. E isso é uma articulação, um conjunto de políticas públicas, um conjunto de iniciativas que encontra aqui, nesses dias de trabalho também, uma forma de se fortalecer e de se apoiar essa interiorização. De todos os estados do Brasil aqui, destaca a importância de nós estarmos reunidos e, nesses dias de trabalho que vocês terão, traçarmos ainda mais horizontes, seja para 2014, 2015, e, por que não dizer, pós-2015, porque nós temos marcos e continuidade de trabalhos. A Caixa quer trazer essa palavra de solidariedade, de apoio, reformando, quer fazer desse momento um momento de renovação desse compromisso. Nossa instituição, nós gostamos de dizer, que é muito mais que um banco, porque, na verdade, ela é. Ela é uma instituição da sociedade brasileira há mais de 150 anos. E, nos últimos anos, ela teve essa felicidade, essa oportunidade de se ver envolvida na execução dessas políticas públicas que são globais e que muito fortalecem também aqui o movimento, como o pagamento do Bolsa Família, que combate a fome, faz a inclusão, trabalha a escolaridade das crianças, um programa que recentemente fez 10 anos e que a Caixa se orgulha muito de ser executora. Nós estamos presentes, estamos dispostos a ser também aquele polo regional de apoio às iniciativas. Por isso, temos a presença nacional da Caixa sempre abrindo a oportunidade para que iniciativas como as nossas possam estar em qualquer rincão do país. A Caixa sempre tem essas portas abertas para que nós possamos fazer essa continuidade. Portanto, eu quero, de maneira muito breve, saudar cada um de vocês participantes, reconhecer o trabalho de todos, dizer que o dia de hoje é um dia em que nós nos reunimos para ganhar energia, para definir rumos, traçar planos de ações a serem executados. A Caixa, como apoiadora desse movimento, pretende ficar durante todo o tempo que for oportuno para a Caixa, que a Caixa vê aqui uma oportunidade de construir sua missão institucional, junto a todos os senhores, as lideranças, para que nós possamos fazer o melhor em prol do desenvolvimento da sociedade brasileira. Muito obrigado e bom trabalho a todos nesses dias aqui do encontro. Obrigado, Dr. Roberto. Temos a honra agora de ouvir Dr. Rodrigo Rocha Loures, secretário executivo do Movimento Nacional. Por favor, Dr. Rodrigo. Eu queria começar por fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecimento a todos vocês que se deslocaram das suas casas. O Brasil é um país muito grande, e vieram aqui para fazer um trabalho voluntário, para expressar, em última análise, eu acho que aquilo que o Brasil se notabiliza, que é a generosidade do brasileiro. E fazia isso com alegria, como também é uma peculiaridade. Nós vimos no nosso hino, né, ministro, a alegria de todas as partes do Brasil. Nós
somos uma sociedade bastante diversificada, sob todos os pontos de vista, e a nossa beleza, justamente, e o nosso valor reside nisso, na nossa diversidade. Mas temos em comum essa peculiaridade de sermos um povo alegre, um povo solidário, um povo generoso. E essa generosidade e essa solidariedade, essa alegria, que anima esse trabalho voluntário, essa economia que alguns chamam, ministro, de love economy, quer dizer, a economia do amor. Se esses milhões de trabalhadores anônimos, as mães, as avós, os tios, as pessoas, os aposentados, todos aqueles que encontram um tempo para fazer um trabalho voluntário, em prol da melhoria da vida das outras pessoas, se isso fosse monetizado, teria um valor enorme. Mas se deixasse de acontecer esse trabalho, a economia parava. A sociedade não seria possível. Então, há uma atividade sem a qual a sociedade não funciona com mínimo de qualidade. Esse grande mérito no nosso movimento é proporcionar espaço, e é exatamente isso que nós fazemos, e é o nosso papel até como coordenadores, é proporcionar espaços de aprendizagem compartilhada e de trabalho compartilhado, em proveito de uma agenda comum, e uma agenda que é uma agenda da humanidade, não é uma agenda do nosso país. Então, eu quero agradecer ao coração de vocês, a inteligência de vocês, a energia de vocês. Vocês estão jogando assim, como o Cruzeiro joga, para ser campeão. Em homenagem aos mineiros que estão aqui, vamos fazer um reconhecimento porque o Brasil, por uma feliz coincidência das circunstâncias, está tendo uma experiência de importância histórica. Importância histórica para nós, ministro, que participamos desse movimento, porque a gente se emociona muito quando faz esse trabalho voluntário, esse trabalho em prol dos objetivos de milênio. Então, é importante historicamente para nós, como é importante para a história das localidades onde nós atuamos, porque o desenvolvimento da nossa sociedade nada mais é do que a soma do desenvolvimento de suas partes. E as suas partes são as localidades. E, do ponto de vista político, a menor das localidades é o município. E como o nosso movimento é um movimento de parceria entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil, e os números indicam que grande parte, a maior parte dos movimentos, das ações, é feita por organizações não governamentais. Então, o grande ator, no movimento, a grande contribuição, a maior contribuição vem da sociedade civil, mas faz isso em parceria com o setor público e com o setor privado. Isso é uma experimentação de importância histórica para as localidades, e nós temos consciência que o movimento nosso, o Brasil, que é o nosso campo de atuação, ele vai se desenvolver na medida em que suas partes se desenvolvam. E, para isso, a nível local, especialmente pensando nos assuntos sociais, de interesse comum, ambientais, a ação no movimento é da maior importância. E nós, da coordenação, nós que estamos aqui, o nosso papel é de proporcionar espaços para que nas localidades isso aconteça em todos os municípios brasileiros. Esse é o grande desafio, e nesses próximos 3 dias, nós vamos trabalhar exatamente nisso, enquanto
responsáveis, digamos, por animar esse processo nos nossos estados, disseminar isso e poder, ministro, em 2016, quando as Nações Unidas fizerem o balanço dos 15 anos, o Brasil poder se orgulhar e dizer que cumpriu uma missão histórica, de que foi capaz de, através de uma prática permanente, sistemática, constante, ao longo de pelo menos 11 anos, de 2004 a 2015. Embora devamos reconhecer que o Brasil já tem uma história de solidariedade, de ação comunitária bem mais antiga, né? Mas nós nos organizamos enquanto movimento a partir de 2004, com ações de alcance estratégico, como foi o prêmio dos Objetivos do Milênio, e eu acho que aí a gente deve fazer reconhecimentos às pessoas que, como pessoas, inspiraram isso, e a gente tem que reconhecer e dar o mérito. Foi uma ideia do presidente Lula, e ele lembrou-se, olha, vamos criar um prêmio assim, 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 que um prêmio tem a virtude de estimular, fazer os reconhecimentos. Então, o prêmio foi uma iniciativa do governo federal, apresentado pelo presidente Lula. O movimento em si era um movimento que teve, na sua origem, uma participação ativa dos empresários do Instituto Ethos, né? Que também foi, a gente tem que fazer o mérito, o reconhecimento, o agradecimento ao Instituto Ethos, que foi quem tomou a iniciativa de colocar o setor empresarial ativo nesse movimento. E a sociedade civil, os movimentos voluntários já vinham desde os trabalhos do nosso saudoso Betinho, com uma... Então, essa convergência dessas três experiências exitosas que precediam o início do movimento quando foi lançado em 2004, convergiram. E já em 2010, as Nações Unidas, 2009, nos convidaram para a gente falar sobre o caso brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas. O mundo está de olho no Brasil. E está de olho no Brasil porque sente que aqui nós cultivamos uma cultura de paz, uma cultura de colaboração. A gente valoriza a generosidade como um valor, a generosidade, a solidariedade, como um valor que pode fazer uma diferença, e está fazendo uma enorme diferença. Agora, o nosso desafio é atingir o momento. Nos próximos 2 anos, conseguirmos facilitar esse processo, auxiliar, dinamizar isso no país todo, e podermos, em 2016, ter uma história para contar para o mundo. A história onde nós desenvolvemos, assim, na plenitude, a nossa capacidade de fazer coisas juntos, de colaborar. Pessoalmente, eu queria ainda fazer alguns agradecimentos pessoais. Quero agradecer a todos vocês, mas tem algumas pessoas que eu quero fazer um agradecimento muito especial, porque em 2009, 2008 ou 2009, acho que foi 2008, me convidaram para eu assumir esse papel, digamos assim, de ser o animador mor no Brasil desse processo. Foi o meu amigo, o Wagner Caetano, que me procurou, e o Jorge Sedek, do PNUD. Ambos, vendo o trabalho que estava sendo feito no Paraná, que era um trabalho de voluntários como vocês, quem produz resultado é vocês, são as pessoas que estão no campo. E aí eu tenho um terceiro agradecimento pessoal a fazer, que é a Cidinha. A Cidinha, sem sombra de dúvida, ela é, digamos assim, enfim, toda a equipe local lá de animadores locais do Paraná, que permitiram que a gente também
instalasse os indicadores, o portal, o programa dos indicadores de desenvolvimento sustentável, ministro, que sem os indicadores não dá para fazer um trabalho exitoso. Os indicadores são fundamentais. Os indicadores são fundamentais, seja porque eles oferecem aos atores locais informações relevantes para eles poderem fazer os seus planos, ver quais são as necessidades, o que está a situação em cada local, e também é importante para medir os resultados. E eu acho que essa foi a grande contribuição também do meio empresarial, através do SESI, de instalar isso é pioneiro no mundo, indicadores que estão relacionados com os objetivos do milênio. São cerca de 27 indicadores. O PNUD, reconhecendo a importância disso, financiou com que esses indicadores pudessem ser apresentados para todos os municípios brasileiros. E ainda o PNUD ofereceu uma ferramenta, que eu não me lembro bem o nome, adivinho, uma coisa assim. Deve isso, uma ferramenta que permite, ministro, que o ator, uma municipalidade, seja um empresário, um prefeito, um grupo de ação social, queira fazer, que precise de um relatório das informações de acordo com o seu estilo gerencial, ele pode acessar o banco de dados do portal e ter o relatório da maneira como ele deseja. O senhor, como ministro, na sua secretaria-geral, escalando um assessor, pode dizer, olha, eu quero a informação assim, 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 assado, e essa ferramenta lhe permite que venha. Então, é de grande valor gerencial. Eu não quero me estender mais, eu teria muito por falar, mas eu queria dar destaque numa questão que eu considero que é um déficit, que é o que está faltando na nossa equação. Nós precisamos, para ter um pleno aproveitamento do nosso trabalho e facilitar, porque o desafio de municipalização é enorme. A gente precisa dar visibilidade ao que está sendo feito, a gente precisa estar animando as coisas e a gente tem que estar comunicando. Então, nós precisamos desenvolver as nossas capacidades a nível de Estado e dos municípios e a nível nacional e até internacional, da comunicação, de organizar, ter um noticiário. É um noticiário, não é fazer propaganda, mas é um noticiário que facilite o acesso aos atores, às pessoas que estão envolvidos nessa agenda. E, para o senhor ter uma ideia, ministro, o portal do ADM já tem mais de 2,5 milhões de visitadores regulares. E cresce 30 mil por mês em todas as partes do Brasil. Isso evidencia a importância das informações. Então, eu faço assim um convite público para a Caixa Econômica estudar uma parceria conosco para a gente prover essa necessidade, que isso é uma necessidade. Então, uma contribuição relevante para auxiliar a dinamização do movimento. Eu quero agradecer a todos vocês e eu tenho certeza que na terça-feira à tarde, até gostaria, ministro, que o senhor pudesse vir de volta para conhecer o trabalho da nossa comunidade aqui. Porque, além de generosa e alegre, o senhor vai poder testemunhar que ela é muito criativa. Eles vão criar muitas estratégias aqui para ver como é que eles vão responder ao desafio de, em 2 anos, poder fazer com que hajam núcleos
organizados em todos os municípios brasileiros. Muito obrigado, bom trabalho a todos vocês. Vamos imediatamente passar a palavra ao ministro Gilberto Carvalho para fazer a saudação e depois prosseguimos com a ordem da mesa. Ministro. Queria pedir desculpa ao Jorge por fazer essa indelicadeza de sair antes da sua fala, Jorge, mas de fato tem um compromisso de emergência que eu não tenho como faltar. Não repare, eu estou puxando a perna aqui, mas a culpa é do Diego Costa. Ele resolveu jogar pela Espanha. O Filipão me ligou, mandou eu ficar em ordem. Ele precisa de um centroavante com alto impulso nas bolas altas, então por isso que eu tive que fazer uma pequena cirurgia de menisco. Mas eu queria, em nome... antes um protesto também, não é só o Cruzeiro, não. O Palmeiras também vai ser campeão daqui a pouco e ninguém fala nada, caramba. Eu queria agradecer a todos vocês. Em nome da presidenta Dilma, queria trazer um fraterno e carinhoso abraço a cada uma e a cada um dos senhores, dos amigos e amigas. E eu queria, antes de mais nada, agradecer do fundo do coração a vocês pela entrega. A presença de vocês aqui é apenas mais um sinal de uma atitude de vocês, de uma atitude de generosidade, como já disse o Rodrigo, de uma atitude de entender que a vida da gente faz sentido quando a gente se entrega para a comunidade. E eu não falo aqui simplesmente de uma filantropia no sentido tradicional do termo. Eu falo aqui da entrega que passa, de fato, por uma filantropia, por ser amigo da humanidade, com um projeto de mudança de sociedade. É o trabalho que vocês realizam. Essa história de Estado e sociedade ela é muito importante. Essa relação. Houve um tempo em que a gente tinha um grande preconceito, em que a gente dizia, bom, o Estado ou o militante político revolucionário faz o essencial e o resto é um pouco de assistencialismo ou de exercício de uma caridade, e a gente punha isso, inclusive, muitas vezes com um tom de preconceito. Mas não é assim, não. A gente vai percebendo que a verdadeira democracia só ocorre quando há, de fato, um método de governo que implica na participação, que estabelece a participação social como elemento constitutivo dessa democracia, e uma participação que vai além do mero voto, da mera discussão, do mero protesto, mas se transborda, se traduz também em gestos concretos de mudança da sociedade, seja em que campo for da militância, na militância direta de socorrer os menores, de organizar os pequenos na luta, a militância política partidária, a militância de socorrer aqueles que a sociedade não enxerga, os invisíveis, na elaboração de projetos novos, na militância cada vez mais importante na busca da construção de um desenvolvimento efetivamente sustentável para o país e assim por diante. Sábado eu estava numa celebração aqui com os jesuítas e eu olhei, entrei na capela deles e tinha 4 senhoras numa cadeira de rodas, em cadeiras de rodas, e depois eu fui entender o que estava acontecendo. Eles trouxeram aquelas pessoas ali que são assistidas, são acompanhadas, são acolhidas por uma casa que trabalha com pessoas idosas e crianças rejeitadas por suas famílias, algumas em estado terminal, no caso, aquelas 4 pessoas com lesões mentais, inclusive sérias, e depois uma pessoa foi narrar como é que funciona essa entidade, sem nenhum recurso público, com o único recurso do apoio da sociedade e de voluntários que trabalham lá. Estavam fazendo uma campanha para arrecadar fraldas para idosos e para crianças.
E eu, durante aquela celebração, fiquei pensando, dando razão ao Rodrigo, se esse povo parar amanhã no Brasil, se todas as entidades sociais que agregam o voluntariado, que agregam a solidariedade, cruzar os braços, o que vai ser do país? Eu vejo, às vezes, certas concepções que criminalizam as entidades sociais ou que acham que só o governo pode, através de políticas corretas, fazer o trabalho social. E me dou conta de quanto isso é enganoso e quanto isso é parcial. Até porque nós sabemos que no Brasil é verdade que nós temos um grande mérito, um grande avanço ao termos incluído cerca de 40 milhões de pessoas no consumo. Agora, não nos iludamos. Não é recebendo 70 ou 340 ou 540 reais que uma família sai da miséria. Nós sabemos que, para além do aspecto renda, que é importante, que é fundamental, há outras questões de avanço, de inclusão que são fundamentais na educação, na saúde, na cidadania, na profissão e assim por diante. E essa tarefa, governo nenhum vai realizar sozinho. Não pode e não deve, e não consegue. Portanto, o grande mérito do país nesse momento, para além de políticas sociais adequadas, depende da nossa capacidade de fazer um processo de mobilização das consciências na perspectiva de uma cultura de paz, na perspectiva de uma cultura de generosidade, na perspectiva de uma cultura de uma nação que se organiza para cuidar dos seus mais frágeis e, mais do que isso, fazer avançar a cultura, fazer avançar a democracia nessa perspectiva que vai muito além do Estado. Por isso, a importância deste movimento, por isso eu saúdo a feliz iniciativa desse movimento que tem tantos criadores, tantos fundadores, tantos inspiradores, mas que trabalha exatamente essa perspectiva de organizar a generosidade, de dar consequência, porque a generosidade individualmente exercida é uma coisa, ela se potencializa extraordinariamente quando ela se soma, e aí você busca métodos adequados, você amplia a tua atuação e é capaz de efetivamente combater o mal pela raiz e o bem na sua plenitude, e fazer o bem na sua amplidão maior possível. O movimento Solidariedade, Cidadania e Solidariedade, é, na verdade, o motorzinho, o motor importante, responsável, claro que numa parceria muito importante com o nosso governo, e aqui eu quero fazer uma homenagem, em nome do Wagner, a todos aqueles que na área governamental atuaram nessa perspectiva, assim como quero agradecer muito, Roberto, em teu nome, a todos os patrocinadores, a todos aqueles parceiros nossos que dão recursos e que apoiam, que acompanham, que divulgam esse movimento, mas vocês são, em grande parte, os responsáveis por esse processo de difusão, de universalização, quase eu diria, dos objetivos do desenvolvimento do milênio nas cidades brasileiras. Cada vez que nós temos a premiação, e acho que o prêmio foi, de fato, uma iniciativa muito importante, a gente se dá conta de como aqueles casos ali apresentados de sucesso representam este sucesso que vai ocorrendo, porque foi possível estabelecer em cada prefeitura, em cada município, não em todos ainda, temos muito trabalho pela frente, mas em grande parte, exatamente essa perspectiva de que havia 8 metas que nós tínhamos que cumprir, e envolvendo sempre a sociedade como método, insisto, como método democrático para a sua consecução. E não se trata apenas de conseguir objetivos, se trata de pensar que cada ação, que cada eixo desse tem um João, um José, uma Maria, um idoso, uma criança, um jovem, uma pessoa que reencontrou aí, possivelmente, a sua esperança, que reencontrou aí, possivelmente, a sua razão de viver, a sua retomada de dignidade, entre tantas outras questões. Portanto, o que se trata, Jorge, aí eu quero agradecer muito não só a parceria, mas a iniciativa, o apoio militante que o Jorge tem desenvolvido, que o PNUD, que o Sistema ONU tem feito a nós, mas a importância dessa iniciativa e a importância de agora, de nós não apenas ambicionarmos fechar em 15 o
o nosso ODM, as nossas metas, mas transitarmos já para os ODS, para o desenvolvimento sustentável, de maneira democrática, numa composição, numa realização conjunta de um projeto, de pensarmos o que são os ODS para o Brasil, quais são as metas concretas que nós queremos realizar aqui no país. Eu queria, já concluindo, além de agradecer a cada uma e a cada um de vocês mais uma vez, pensar que quisera esse espírito que reina nessa sala se ampliasse e tomasse conta um pouco mais da política no Brasil. Porque, ironicamente falando, nesses dias tão difíceis em que nós estamos vendo os fenômenos da corrupção se manifestarem, e cada vez que eu sempre digo que às vezes há uma certa tendência a achar que o Brasil, que hoje, os últimos anos, os últimos governos, são os governos mais corruptos, porque aparecem muita corrupção. Não se enganem quanto a isso. O que havia era muita coisa embaixo do tapete. E quanto mais a gente liberou a Polícia Federal, a CGU, a Procuradoria-Geral da República Autônoma, que faz o seu trabalho, infelizmente, mais esse fenômeno que acontece de verdade é que ele veio à tona. E o exemplo de São Paulo agora, por exemplo, é só mais um de um processo que há mais de 30 anos se arrastava de corrupção e que agora vem à tona. Eu digo que o melhor antídoto contra isso é exatamente o espírito que está nessa sala. Eu gostaria que a gente pudesse, de alguma forma, inocular nessa política que está aí, nos políticos em geral, nos militantes políticos, essa generosidade, porque no fundo é isso que falta. É você fazer política para servir e não política para se servir. E eu espero, portanto, que a gente tenha a ousadia, e o Rodrigo tem razão, nós temos que divulgar, nós temos que ampliar a comunicação e mostrar que a melhor maneira de servir na política é a gente servir com essa determinação de fazer o bem, de resgatar os pequenos, de levar a dignidade a todos e, de fato, construir no país uma nação solidária, uma nação fraterna e uma nação que cultiva a paz. Muito obrigado, um excelente trabalho para todos vocês e que a gente tenha aqui luzes para sairmos com novos e mais ousados projetos e continuarmos nosso trabalho. Dando continuidade à mesa de abertura, temos a honra agora de ouvir Dr. Jorge Chediek, em nome do Sistema ONU e coordenador representante do PNUD. Amigo Wagner Caetano, dos grandes líderes desta iniciativa. Amiga Cidinha, representante do SESI Brasil. Senhor vice-presidente da Caixa Econômica Federal, através do qual cumprimento a todos os parceiros. O Banco do Brasil, a Petrobras, o BNB, a Furna, a Sebrae, ao SESI Nacional. Amigas, amigos, colegas do PNUD. Este final de semana eu estava lendo as memórias do Kofi Annan, o secretário-geral das Nações Unidas, na época da Declaração do Milênio. E ele falava, com muitos anos de experiência na ONU, que nossa organização era percebida, e efetivamente é, um instrumento intergovernamental, ou seja, dos governos dos países. Mas ele mencionava que o preâmbulo da Carta da ONU fala de nós, os povos, não nós, os governos. Então ele achava, nós achamos, que a verdadeira missão da nossa organização, além do mandato da manutenção da paz e da promoção das relações entre os Estados, é realmente a promoção dos direitos humanos, a promoção da dignidade humana. Então, sob a sua liderança, aproveitando o ano 2000, com todas essas dimensões escatológicas que gerava, humano com 3 zeros, etc., tentou que essa reunião de lideranças globais, a maior ainda da história da humanidade,
resultasse também num novo compromisso, não só com os ideais ou com a dimensão prática do trabalho da ONU, mas com um compromisso pela construção de um mundo melhor. No sentido que, pela primeira vez na história, tínhamos o conhecimento e os recursos para resolver problemas que tivemos desde o começo da história. Fome. Sim, hoje temos 840 milhões de pessoas com fome, quase 1,5 bilhão de pessoas que têm problemas de alimentos, mas 30% da produção de alimentos é jogada, se perde no processo de produção. Miséria, pobreza extrema. Efetivamente, temos ainda quase 1,2 bilhão de pessoas que vivem com um ingresso menor de $1,25 por dia, menos de R$3 por dia. Mas se fizéssemos um programa de transferência de rendas a nível global para complementar esse nível de ingresso para esses pobres, custaria menos de 10% do gasto militar do mundo. Então, temos o dinheiro, temos a tecnologia, podemos erradicar doenças, já erradicamos a variola, e poderíamos erradicar outras como a polio e o sarampo. É simplesmente uma questão de engajamento e continuidade dos esforços. Então, a intenção é estabelecer as metas do milênio, os objetivos de desenvolvimento do milênio, depois as metas e os indicadores. Foi criar uma dinâmica na qual os atores da política pública reconhecessem que sua missão primordial é a melhora da condição de vida das pessoas, e não indicadores abstratos e gerais, como o PIB. O que é o PIB? O PIB é simplesmente a economia, mas se essa economia não distribui seus benefícios, ou se essa economia melhora destruindo os recursos naturais, qual é o sentido dessa melhora? Então, através dos objetivos do milênio, tentamos fazer isso. Tivemos sucesso, fomos bem-sucedidos. A nível global, podemos dizer que o planeta vai atingir a maioria dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Desafortunadamente, algumas regiões fizeram muito melhor que outras, desafortunadamente para aquelas que não atingiram os objetivos, porque é muito bom quando você fala reduzir a pobreza pela metade. E você pode atingir esse objetivo e é muito bom, mas o que acontece com a metade que ainda fica na extrema miséria? Quando novamente poderíamos zerar a miséria e a pobreza extrema. Então, qual é o nosso interesse nesta parceria? O Brasil tem sido um modelo a nível mundial na luta pela construção de uma sociedade melhor, começando pela Constituição de 1988, coincidentemente um século depois da Lei Áurea, que eliminou a escravatura no Brasil, aboliu a escravatura. O Brasil decidiu, a sociedade brasileira, que esse paradigma de exclusão, racismo, discriminação, diferença geográfica não era aceitável. Então, a sociedade brasileira, a classe política, o setor privado, a sociedade civil, decidiu que era o momento de mudar o histórico deste país. E começaram. E é muito relevante porque o ano base dos ODMs é o ano 1990. Ou dias depois da Constituição de 1988. E os resultados têm sido impressionantes. Vai ser apresentado aqui o Atlas de Desenvolvimento Humano a nível municipal. E esse Atlas vai mostrar que o IDM municipal, que é diferente dos ODMs, de fato é mais complexo, mas tem demandas maiores, melhorou 47% em 20 anos. Eu quero fazer um aplauso para a sociedade brasileira e para vocês que foram protagonistas. Uma salva de palmas. Porque esse 47% não é abstrato. São 30 mil
meninos menos que morrem por ano antes do primeiro aniversário, porque têm melhor saúde e melhor educação. São pessoas que não têm fome. O Brasil passou de ser a geografia da fome de Josué de Castro ao país da fome zero. Então, nós temos muito interesse em conhecer, apoiar e difundir a experiência brasileira, porque um país democrático, multicultural, nos trópicos, e num contexto democrático, fiz tudo isso. Então, aqueles países do mundo que falam, não é possível, não pode dar certo, não tem jeito para melhorar as condições, senhores, olhem no Brasil. Que pode, com todas essas condições e com todos esses passivos históricos, fazer tudo isso em tão pouco tempo. Então, senhores, vocês são um exemplo. E isso é um argentino falando, que não é fácil. Verdade. Agora bem, para finalizar, ainda há muito a fazer. O Brasil tem melhorado muito, mas vocês sabem que ainda tem muitos problemas. E que esses problemas são cada vez mais complexos. Por isso precisa um engajamento conjunto do setor privado. Depois de todo, o melhor programa social é um emprego decente. Do setor público, mas além dos ministérios do governo federal. Eu gosto muito que aqui temos representantes do Ministério Público da Bahia, engajados também nesta luta. Então, mas tem também novos problemas. Problemas ambientais, problemas de governança democrática, problemas de segurança global, que vão precisar uma nova repactuação de uma agenda global. E, nesse sentido, nós vamos a cobrar do Brasil. Porque o Brasil, que tem sido um exemplo até agora, já começou a dictar os termos dessa nova agenda através do extraordinário trabalho da diplomacia do governo brasileiro na Rio+20, mas confiamos que vocês também, além de contribuírem à criação dessa agenda, vão também virar um exemplo desse novo mundo que todos precisamos. Muito obrigado.